Então vamos lá. Bom dia, aprendiz. Assim como eu, um aprendiz nessa vida. E hoje acabamos de encerrar aqui mais um 459 e não tivemos com o Pablo Marçal hoje, mas foi com uma pessoa que eu achei muito bacana, muito especial também conhecer, que é a Elisângela Freitas. E cara, uma pancada. Hoje ela deu uma pancada que também fez explodir a mente em vários sentidos. E, bom, eu sou Carlos Martinatti, estou Carlos Martinatti, mas eu sou um filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Criador, assim como você. Eu vou repetir isso até se tornar uma coisa natural, que ainda desce um pouquinho estranho. Mas, enfim, hoje a gente foi numa direção muito profunda, eu posso dizer assim, né? E eu vou colocar de uma forma bem resumida, vou deixar o arroba dela aí na descrição, se você quiser se aprofundar, porque o negócio é violento, no bom sentido. E eu queria deixar uma coisa clara, que é o seguinte: eu não sou uma pessoa religiosa, né? Eu não sigo uma religião, mas isso não quer dizer que eu não seja um espiritualista. E quando eu comento, né, quando eu me coloco como espiritualista, o que eu quero dizer é que eu entendo, mais do que isso, né, eu tenho a certeza, porque eu sinto que nós somos frutos de um projeto muito maior, que a gente está aqui numa passagem, e essa passagem ela segue certas regras, ela segue certos preceitos. Então nós não somos isso, nós estamos. E com isso a gente entende que é preciso aceitar que existe um nível superior, que existe um governo maior, e a gente está sujeito a isso. E a partir do momento que você começa a entender e seguir as regras desse jogo, o resto começa a fluir de uma forma muito mais fácil. Então a Elisângela trouxe de uma forma muito carinhosa, muito esclarecedora, uma série de preceitos em relação a isso, e eu acho que a coisa funcionou muito bem para mim. Então eu só vou comentar rapidamente a respeito de uma ideia para ficar aí com você, que é a questão do propósito. Então o Pablo tem um programa que chama Método IP, né, que é Identidade e Propósito. Então a identidade é isso que eu repito todo o começo do vídeo. E a questão do propósito, a Elisângela colocou hoje de uma forma que para mim ficou um pouco mais clara. E o seu propósito nessa vida é entregar uma mensagem, entregar a sua mensagem aqui na Terra. E através dessa mensagem você vai despertar outras pessoas para o propósito delas. E a partir do momento que a gente tiver uma massa crítica, eu estou colocando isso do meu ponto de vista, né? Tá por mim, essa massa crítica ela tem a condição de mudar a nossa realidade como um todo, né? E ela coloca de uma forma assim, que para você ativar o seu propósito, você tem que nascer de novo. Mas o que significa esse nascer de novo? Significa, sim, você reconhecer que a sua origem vou colocar de uma forma clara, né? A sua origem é espiritual e você está aqui no mundo carnal para viver e transcender, né? E espalhar essa realidade. Ela colocou uma coisa muito interessante, que é a questão, vamos colocar assim, a metáfora de que nós somos embaixadores do reino, né? E eu acho que é uma forma muito esclarecedora de colocar e explicar. O que significa isso, né? Embaixadores do reino. Todo embaixador é aquele que representa a autoridade maior de um reino, de um país, né? De uma nação que tem identidade, não é só questão física, né? Existe toda uma cultura, existe muita informação aí contida nisso. E a partir do momento que a gente se identifica com essa verdadeira missão, que é sermos embaixadores, a gente vai para uma terra distante para poder levar essa cultura, para poder representar essa nação.
nessa terra distante. E usando essa metáfora, a gente está aqui exatamente para isso, para treinarmos como embaixadores. Isso significa o quê? Assumir essa identidade da nação da onde a gente vem. Essa nação ela é espiritual. Então, se você é um embaixador do reino de Deus, que é de onde a gente veio, e aí esse Deus não leve pelo cunho religioso, mas leve pelas suas crenças, pela sua formação, que é esse Deus, que é o responsável por tudo, né? E aí, com o tempo, você vai esclarecendo melhor à medida que as coisas forem acontecendo. Por quê? Porque você está assumindo essa responsabilidade. E aí, quando você vem para cá, você começa a despertar para o seu propósito, significa que você está assumindo as funções de ser esse embaixador. E tudo que acontece aqui na Terra, nessa Terra distante, né, significa que é um treinamento para saber se você está representando isso da melhor forma. Então, na verdade, a gente veio para cá para viver essa experiência de entender que somos esses embaixadores, e todas as situações que a gente passa é para aprender a exercer essa capacidade. Então, colocando de uma forma muito mais clara, todas as dificuldades, tudo aquilo que você viveu na sua vida e que te causou algum desconforto de alguma forma, foi uma oportunidade de você evoluir nesse treinamento. E a partir do momento que você entende isso e que seu propósito é expandir essa ideia de que todos somos embaixadores, a sua história passa a ser um exemplo para quem ainda não identificou esse propósito, para quem ainda não entendeu essa história. E com isso, a gente vai despertando essas pessoas. Eu estou aqui nesse processo, eu estou sendo mentorado, eu estou sendo treinado por pessoas que já passaram por isso, que foram treinados por outros, e assim a gente vai conseguindo alcançar os níveis mais baixos. E talvez é exatamente isso, a minha forma de dizer seja de um jeito que você se identifica, é por isso que você está aqui. Não existem coincidências, existe a sincronicidade. E aí eu já falo, né? Se você se identifica com isso, sabe alguém que ou que pode se identificar dessa forma de eu falar, já passa essa informação adiante também, compartilha esse vídeo e vamos colocar aí mais pessoas encontrando ou se encaminhando na direção de entender o seu propósito. E para encerrar, eu queria dizer o seguinte: só governa aqui na Terra, né, ou só governa no país, naquele lugar que você está, o embaixador ele tem que estar presente lá. Quem não está presente não consegue governar nesse país. O que quer dizer isso? Só tem poder de governo aqui na Terra quem está encarnado na Terra. O restante são ideias. E se ideias, conceitos, vamos dizer assim, enfim, outras identidades estão governando sobre você, ou estão fazendo bagunça aqui, eles estão fazendo através de alguém, porque não tem autoridade. Então, tem gente que fala de diabo, demônio. Isso tudo, pensa nisso como uma ideia, como um conceito que não é material. Só que esse conceito entrou no coração de alguém, né? Vamos falar exatamente no coração, porque é a porta de entrada para esse mundo material, é por onde vem a nossa conexão. Tudo que está na cabeça é mente. Isso aqui é só uma máquina para ajudar a gente a governar o nosso corpo que a gente está. Mas a nossa conexão é através do coração. Então, quando a gente deixa a porta aberta do nosso coração, ninguém consegue entrar por si só. Mas se a gente abre a porta e convida, essa identidade, ela entra. E se nós não estamos governando, ela governa por nós. E hoje, essa situação que a gente vive, caótica, complexa, é exatamente por conta dessa identidade parasita, vamos dizer assim, que está encontrando uma série de corações de portas abertas, porque vivem na ansiedade, porque vivem na angústia, porque vivem na depressão, simplesmente porque não entenderam esse propósito maior.
né? E olha aí o vento balançando a cabeça, é isso mesmo. E aí, o que que acontece? Essas pessoas, elas não identificaram esse propósito, não se identificaram, não encontraram sua identidade. E se você está aqui me escutando é porque você já está indo para um outro nível e faz parte da nossa missão ajudar a despertar cada vez mais pessoas. Então hoje fica essa mensagem aí, saindo diretamente do meu coração, da minha conexão para você que está escutando. E se você acha que isso faz algum sentido e quer ajudar outras pessoas a entrarem nessa vibe, fica o convite, passa essa informação, compartilha esse vídeo, tá? E vou pedir mais uma coisa, eu não consigo fazer live ainda, esses vídeos estão sendo gravados porque eu ainda estou com poucos inscritos nesse canal. Se inscreve lá no Aprendiz da Prosperidade, convida outras pessoas para a gente conseguir atingir uma massa crítica, e aí sim eu entro ao vivo, sem medo nenhum de errar, porque é errando que a gente aprende, é olhando para o nosso passado, a gente escreve a nossa história aí, usando esses aprendizados, tá bom? Então partiu para mais uma segunda-feira, porque todo dia é uma segunda-feira, para a gente continuar evoluindo. Abraço, obrigado por estar comigo.